Imagine ser rejeitado simplesmente por ser quem você é. Agora, imagine virar essa rejeição de cabeça para baixo e, em vez de ser derrotado, transformar essa experiência dolorosa em algo inspirador. Esta é a história de Lucas, uma criança negra que enfrentou a rejeição de frente e, com uma coragem inesperada, mudou tudo. O que ele fez e o que aconteceu depois vai te surpreender? Fique até o final para descobrir. Lucas tinha apenas 10 anos, mas já havia enfrentado mais desafios do que a maioria das crianças da sua idade. Ele era conhecido por seu sorriso brilhante e sua curiosidade insaciável, qualidades que lhe rendiam tanto amigos quanto inimigos. Lucas morava com sua mãe, Dona Marlene, uma mulher forte e trabalhadora que sempre o encorajava a ser ele mesmo, não importa o que os outros dissessem. Naquela manhã de terça-feira, Lucas acordou com uma sensação estranha. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo estava para acontecer. Mãe, você já teve aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, mas não sabe o que é? Perguntou ele, enquanto comia seu cereal. Dona Marlene olhou para ele com um sorriso carinhoso. Todos nós temos esses dias, filho. Mas lembre-se, você é forte. Nada que aconteça pode tirar a sua alegria se você não deixar. Lucas sorriu, se sentindo um pouco melhor. Ele colocou sua mochila nas costas e saiu para a escola, sem saber que aquele seria um dia que mudaria sua vida para sempre. Quando Lucas chegou à escola, ele foi direto para sua sala de aula. O clima estava diferente. Ele podia sentir a tensão no ar. O professor, Senhor Carlos, um homem de meia idade com um bigode espesso, parecia mais sério do que o normal. Ele olhou para Lucas com uma expressão que o menino não conseguiu decifrar. Bom dia, classe, disse o Senhor Carlos, sem o habitual entusiasmo em sua voz. Hoje vamos começar um novo projeto, algo que vai exigir trabalho em equipe e muita dedicação. Lucas sempre gostou de desafios, mas algo no tom de voz do Senhor Carlos o deixou desconfortável. Ele tentou ignorar a sensação e se concentrou no que o professor estava dizendo. No entanto, logo ficou claro que o dia não seria como os outros. O Senhor Carlos começou a dividir a classe em grupos para o projeto, e Lucas percebeu que, enquanto os outros grupos eram formados rapidamente, ele foi deixado por último. Finalmente, o Senhor Carlos anunciou: Lucas, você vai fazer o projeto sozinho. O coração de Lucas afundou. Ele não conseguia entender por que estava sendo tratado de forma diferente dos outros alunos. Mas, professor, por que eu não posso estar em um grupo? Ele perguntou, tentando não demonstrar que estava chateado. O Senhor Carlos olhou para ele com frieza. Porque eu decidi assim, e não vou discutir isso agora. O comentário foi seco e sem explicação. Os outros alunos cochicharam entre si, alguns com olhares de pena, outros com risinhos maldosos. Lucas sentiu uma onda de vergonha e tristeza tomar conta dele. Ele olhou para seus colegas, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de surpresa e indiferença. Naquele momento, ele se sentiu completamente isolado. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. Você é forte. Nada que aconteça pode tirar a sua alegria se você não deixar. Ele sabia que tinha que manter a cabeça erguida, mas era difícil. O intervalo finalmente chegou e Lucas se dirigiu ao pátio, onde se sentou sozinho em um banco. Ele olhou para o chão, tentando segurar as lágrimas. De repente, ele sentiu uma mão no ombro. Era Ana, uma de suas colegas de classe. Lucas, sinto muito pelo que aconteceu. Eu não sei por que o senhor Carlos fez isso, disse ela com um olhar preocupado. Lucas suspirou. Eu também não sei. Só sei que é injusto. Parece que ele não gosta de mim, mas eu nunca fiz nada para ele. Ana sentou-se ao lado de Lucas. Talvez você devesse falar com a diretora. Isso não é certo. Você merece estar em um grupo como todos os outros. Lucas balançou a cabeça.
Talvez você esteja certa. Eu só não quero causar mais problemas. Ana sorriu. Você não está causando problemas, Lucas. Está apenas pedindo para ser tratado de forma justa. Vamos juntos falar com a diretora depois da aula. Lucas concordou, sentindo-se um pouco mais esperançoso. As horas se arrastaram até o final da aula. Quando o sinal tocou, Lucas e Ana foram até a sala da diretora. Eles bateram na porta e esperaram. A diretora, Dona Clara, uma mulher de meia-idade com um ar maternal, abriu a porta e olhou para eles com curiosidade. "O que posso fazer por vocês?" Ela perguntou com um sorriso gentil. Lucas respirou fundo. "Dona Clara, eu fui o único aluno que não foi colocado em um grupo para o projeto do Sr. Carlos. Eu não entendo por quê, e eu queria saber se poderia haver alguma mudança." Dona Clara franziu a testa. "Isso é estranho. Normalmente todos os alunos são colocados em grupos. Deixe-me investigar isso." Ela se levantou e foi até a sala do Sr. Carlos, deixando Lucas e Ana esperando. Alguns minutos depois, ela voltou com uma expressão séria. "Conversei com o Sr. Carlos, e ele disse que decidiu dessa forma porque acreditava que você, Lucas, trabalharia melhor sozinho. No entanto, se isso é algo que você sente que não é justo, podemos encontrar uma solução." Lucas sentiu um misto de alívio e confusão. "Obrigado, Dona Clara. Eu só quero ser tratado como todos os outros." Dona Clara sorriu para ele. "E você será, Lucas. Vou me certificar de que você seja incluído em um grupo." Lucas saiu da sala da diretora sentindo-se aliviado, mas ele sabia que isso era apenas o começo. Havia algo mais profundo acontecendo com o Senhor Carlos, e ele precisava descobrir o que era. Os dias passaram e Lucas voltou ao seu grupo, mas o tratamento do Sr. Carlos continuou a ser frio e distante. O professor muitas vezes o ignorava ou era rude sem motivo aparente. Lucas começou a prestar mais atenção no comportamento do Sr. Carlos, tentando entender o que estava acontecendo. Um dia, durante o intervalo, Lucas ouviu uma conversa entre o Sr. Carlos e um outro professor. Eles estavam no corredor e o Sr. Carlos parecia agitado. "Eu só não consigo lidar com ele", disse o Sr. Carlos. "Ele me lembra tanto daquela época." Lucas se escondeu atrás de uma coluna, ouvindo atentamente. O que o Sr. Carlos queria dizer com "aquela época"? E por que ele estava tão perturbado por Lucas? À noite, Lucas contou à sua mãe sobre o que havia ouvido. Dona Marlene ficou pensativa. "Talvez ele tenha algum trauma do passado", sugeriu ela. "Algo que você, de alguma forma, desperta nele." Lucas balançou a cabeça. "Mas eu nunca fiz nada para ele. Eu só quero ser tratado como todo mundo." Dona Marlene sorriu e o abraçou. "Eu sei, filho, e é isso que você merece. Vamos descobrir o que está acontecendo." No dia seguinte, Lucas voltou à escola determinado a descobrir a verdade. Ele começou a observar o Sr. Carlos mais de perto, tentando entender o que poderia estar causando esse comportamento. Foi então que ele percebeu algo. O Sr. Carlos sempre ficava inquieto quando falava sobre temas relacionados a racismo ou desigualdade. Ele parecia evitar essas discussões, desviando o olhar e mudando de assunto rapidamente. Lucas começou a suspeitar que o Sr. Carlos poderia ter um passado difícil que envolvia questões de raça. Talvez ele tivesse sido vítima de racismo ou tivesse testemunhado algo traumático que ainda o assombrava. Determinado a descobrir a verdade, Lucas decidiu confrontar o Sr. Carlos após a aula. Ele esperou até que todos os outros alunos tivessem saído e se aproximou da mesa do professor. "Professor Carlos, posso falar com você por um momento?" O Sr. Carlos olhou para ele com surpresa, mas assentiu. "Claro, Lucas. O que você precisa?" Lucas respirou fundo. "Eu sei que você não gosta de mim, e eu quero saber por quê. Eu ouvi você falando com o outro professor sobre aquela época. O que isso significa?
Por que você me trata assim? O senhor Carlos suspirou e passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Lucas, não é que eu não goste de você. É só que você me lembra de uma época muito difícil da minha vida. Uma época que eu preferia esquecer. Lucas franziu a testa. O que aconteceu? O senhor Carlos hesitou por um momento antes de finalmente falar. Quando eu era jovem, eu tinha um melhor amigo que era negro. Nós éramos inseparáveis. Mas um dia, ele foi vítima de um crime de ódio. Eu estava lá, mas não consegui fazer nada para ajudá-lo. Isso me assombra até hoje. E quando eu olho para você, eu vejo o rosto dele. Isso me traz de volta todas aquelas memórias dolorosas. Lucas ficou chocado com a revelação. Ele nunca imaginou que o senhor Carlos tivesse um passado tão doloroso. Eu sinto muito por ouvir isso, professor. Eu não sabia. O senhor Carlos suspirou novamente. Eu sei que não é justo para você, Lucas. E eu sinto muito por ter te tratado mal por causa disso. Vou tentar fazer melhor daqui para frente. Lucas assentiu, sentindo uma onda de empatia pelo senhor Carlos. Ele sabia que não seria fácil para o professor lidar com seu trauma, mas estava disposto a tentar entender. Nos dias seguintes, o senhor Carlos fez um esforço consciente para tratar Lucas de forma mais justa. Ele começou a incluí-lo nas discussões de classe e a encorajá-lo a participar dos projetos. Lucas, por sua vez, fez o possível para mostrar ao Sr. Carlos que ele não era uma ameaça, mas sim um aluno dedicado que só queria aprender. Aos poucos, a relação entre Lucas e o Sr. Carlos começou a melhorar. Eles nunca se tornaram amigos próximos, mas aprenderam a se respeitar e a trabalhar juntos. Lucas percebeu que, às vezes, as pessoas carregam fardos invisíveis que influenciam seu comportamento e que é importante tentar entender essas histórias antes de julgar. Um dia, após a aula, o senhor Carlos chamou Lucas para sua mesa. Lucas, eu queria te agradecer por ser tão compreensivo. Sei que não foi fácil para você, mas você me ajudou a confrontar meus próprios demônios. Obrigado. Lucas sorriu. Eu só queria ser tratado com justiça, professor. E se eu pude ajudar de alguma forma, então fico feliz. O senhor Carlos sorriu de volta, um sorriso genuíno que Lucas nunca tinha visto antes. Você me ensinou muito, Lucas. Mais do que eu poderia ensinar a você. Obrigado por isso. Lucas saiu da sala sentindo-se leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele sabia que a estrada à frente ainda seria difícil, mas ele estava pronto para enfrentá-la. Afinal, ele havia aprendido que, com coragem e compreensão, é possível superar até mesmo os desafios mais difíceis. Meses se passaram e a amizade entre Lucas e Ana cresceu. Ana sempre o apoiava e se tornara sua melhor amiga. Durante uma aula de história, onde se discutiam os movimentos dos direitos civis, Lucas teve uma ideia. Ele sugeriu à classe e ao Sr. Carlos que organizassem uma semana de conscientização sobre igualdade e inclusão. O Sr. Carlos, relutante a princípio, foi convencido por Lucas e Ana sobre a importância de tal evento. A escola inteira se envolveu, e logo o pequeno projeto se transformou em uma grande campanha. Havia apresentações, discursos e até um mural onde os alunos podiam escrever suas experiências sobre injustiça e como superaram os desafios. No dia do evento principal, Lucas se voluntariou para falar. Ele subiu ao palco com nervosismo evidente, mas o apoio dos colegas e de sua mãe, que estava sentada na primeira fila, lhe deu coragem. Hoje, eu quero falar sobre algo que todos nós enfrentamos em algum momento: a rejeição. Às vezes, as pessoas nos rejeitam por quem somos, pela cor da nossa pele ou por algo que não podemos controlar. Mas isso não define quem somos. Ele compartilhou sua história, desde o dia em que foi deixado de lado pelo Sr. Carlos até o momento em que eles começaram a se entender.
Ele falou sobre a importância de enxergar além das aparências e de buscar compreender a história de cada um. Todos nós temos uma história, um passado que nos molda, e todos nós merecemos ser tratados com respeito e dignidade. A multidão o aplaudiu de pé, e até o Sr. Carlos, que estava assistindo da lateral, tinha lágrimas nos olhos. Ele finalmente viu o quanto Lucas havia crescido e o impacto positivo que estava tendo na comunidade escolar. Naquele momento, ele percebeu que não era apenas um professor, mas também um aluno, aprendendo com seus próprios alunos. Depois do evento, Lucas foi cercado por colegas, professores e até mesmo por pais que vieram agradecer a ele por suas palavras. Ana o abraçou e disse: "Estou tão orgulhosa de você, Lucas. Você realmente fez a diferença." Dona Marlene, com lágrimas de orgulho, também o abraçou. "Você sempre foi especial, meu filho, e hoje você mostrou ao mundo o quão grande é o seu coração." Lucas olhou para o céu, sentindo uma paz que nunca havia sentido antes. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora ele estava mais forte e mais confiante do que nunca. E ele prometeu a si mesmo que continuaria lutando pela igualdade e pela justiça, não importa os obstáculos que encontrasse no caminho. E assim, a história de Lucas se tornou um exemplo de resiliência e empatia, mostrando que, mesmo diante da rejeição, é possível encontrar uma maneira de mudar tudo.